eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós apresentamos agora, Senhor, teu servo, pastor Leandro, que vai estar sendo usado aqui como um instrumento para ministrar a tua palavra. Usa o teu servo nas tuas mãos, Senhor, e fala conosco nesta noite. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Queridos, abra vossas Bíblias no versículo mais conhecido da palavra de Deus. Quem conhece? Podemos dizer todos juntos? Então vamos falar o versículo agora. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dá para melhorar? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós temos aqui o que os teólogos chamam de o mini-evangelho, aonde demonstra todo o amor de Deus para com a humanidade. Esse versículo, irmãos, nos dá um tema a qual vou abordar hoje, que é amai a quem Deus também ama. E nós vimos aqui que Deus ama o mundo, Deus ama a todos. É aqui uma ideia de alcance universal. É o evangelho para todos. Então nós vamos aprender hoje de que forma nós podemos aplicar esse amor de Deus que Ele tem para conosco, mas também nós aplicarmos para o mundo perdido e amar, assim como Deus também ama. Esse texto nos dá uma dimensão do amor de Deus, a sua largura, a sua altura e a sua profundidade sem condições de medir. Não se pode medir o amor de Deus para conosco. Às vezes nós podemos dimensionar o amor de uma pessoa que nos ama. Há poucos dias eu ouvi alguém, de uma forma humorística, dizer que se cada um que ama ele desse R$1 para ele, ele disse, eu teria R$1, né, mãe? Por quê? Geralmente, quem mais nos ama é a nossa mãe, é o nosso pai, é a nossa família. Mas o amor de Deus, ele vai muito além disso. No grego, esse amor ele está traduzido como amor que se move pelos interesses dos outros, sem pensar nos próprios interesses. Deus não ganha nada em nos amar, porque se nós não amarmos a Deus, Ele continua a nos amar. Então Ele não tem interesse naquilo que Ele pode ter como resultado, mas Ele ama, simplesmente nos ama sem interesse algum. Então, nós vemos que é um ato de amor absoluto, completo, porque Ele deu o único Filho. Ele deu tudo, 100%. Existem muitos pregadores que associam as parábolas das 100 ovelhas, por exemplo, da ovelha que se perdeu, que ali se perdeu 10%, ou seja, 1%. A mulher que perdeu uma dracma dentro de casa perdeu 10%, mas Deus deu 100%.
Ele tinha um filho, ele tem um filho, e ele deu esse filho para salvar a humanidade. Então é total, é um amor que não tem como medir, é sem dimensão, mas que atinge a cada um de nós, independente se nós aceitemos ou não aceitemos esse amor. Romanos capítulo 5 e versículo 8, nós vamos ler o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, aqui está a prova, de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então nós temos aqui um conceito, uma conclusão. Podemos entender, antes de nós aceitar Jesus como Salvador, ele já provava o seu amor para conosco, sem garantia alguma. Ele não pensou assim, mas e se eu mandar Jesus morrer na cruz, será que o Leandro vai aceitar ou não? Ele não pensou desta forma, ele simplesmente amou, entregou o seu filho, provando o seu amor, independente se todos negassem o amor para com o seu filho. Se todos nós recusasse Jesus, da mesma forma Deus teria enviado o seu filho Jesus para morrer. Estávamos no pecado e mesmo assim ele abriu a porta da salvação. Nós temos aqui, quando temos cultos, nós sabemos que devemos abrir a porta da igreja porque alguém vai entrar. Mas se nós nós abrirmos a porta da igreja e esperar alguém, quando não é dia de culto e não foi avisado que haverá culto, provavelmente eu ficarei aqui sozinho. Mas Deus, desta forma, ele abriu a porta da salvação e então o seu amor atingiu, a sua graça atingiu o nosso coração e é por isso que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas nós podemos observar algo também que é muitas vezes incompreensível para nós. Porque Deus, ele conhece o coração do homem. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E aí Deus, que conhece o que está lá dentro do coração, ele nos ama. Ele sabe o que tem dentro do coração enganoso, mas não deixa de amar o dono desse coração enganoso, que sou eu e você. Quando nós sabemos o que uma pessoa tem na sua mente, se nós tivermos uma informação de que aquela pessoa tem um objetivo, e esse objetivo é mau, e não concordamos com este objetivo, nós queremos distância dessa pessoa. Nós não queremos amizade. Mas Deus, sabendo que o nosso coração é mau, ele nos ama. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe dos desejos carnais. Ele conhece esse coração que muitas vezes, a Bíblia diz aqui, desesperadamente corrupto. Mas ele deu o seu filho independente se esse coração corrupto vai aceitá-lo ou não, porque Deus é quem transforma. O Espírito Santo é quem faz a obra e convence o homem do pecado. Nós precisamos de incentivos para amar alguém. Nós precisamos de uma resposta, de uma contrapartida. Mas Deus nos ama não porque somos bons. Não tente ser bom para Deus amar você, porque Ele nos ama apesar de sermos maus. Se somos bons ou somos maus, isso não muda, porque Deus é amor. E Ele vai amar. Ele só tem amor para nos dar. Enquanto estivermos no centro da sua vontade,
nós temos a garantia de que esse amor nos alcança através da sua graça. Então, o amor de Deus vai além do fato de nós aceitá-lo como Salvador, vai além da nossa decisão por Ele. Independente disso, Ele continua a nos amar. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, está registrado assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus. E quando nós somos adotados, o amor que se externa, ele é maior do que o amor natural. Se tiver aqui algum pai, alguma mãe que adotou um filho, nós entendemos o seguinte: quando o filho é natural, é biológico, o amor cresce juntamente com o desenvolvimento da gravidez da mãe. Mas se o filho é adotado, esses pais eles têm que ter um amor altruísta, além do amor natural, para poder ter essa criança nos seus braços, que não é responsabilidade deles, mas eles estão assumindo uma responsabilidade para ter esse filho adotivo. O pai, ele nos ama desta forma, ele não tem responsabilidade conosco, mas ele nos ama com esse amor que vai além da nossa imaginação. E ele nos traz para dentro da casa, para dentro da família. Ele nos dá amor, Ele nos dá atenção, Ele nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e Ele nos dará uma cidade, Ele nos dará os céus, porque Ele quer você e eu, juntamente com Ele, para que na eternidade nós possamos desfrutar deste verdadeiro amor. O amor de Deus reflete na cruz de Jesus. Porque a cruz, irmãos, não foi uma causa do amor de Deus. Porque antes de o mundo ser fundado, Ele nos amou. E a Bíblia diz que Jesus, muito antes, foi entregue por nós. Então, cruz, o sacrifício, não é uma causa. Não é por isso que nós somos amados, mas a cruz é a consequência do seu amor. Porque ele, na sua onisciência, sabia que o homem pecaria e que nós estaríamos caminhando de passos largos para a perdição. Então, antes disso acontecer, ele já tinha essa decisão, esse plano para nos salvar. Jesus também amou a mim e a você. Em João capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. João aqui está sendo brando. Amigos. Amigos é quem aceita Jesus Cristo como Salvador. Mas aquele que não aceita não pode se dizer que é amigo. Mas mesmo por eles, Jesus entregou a sua vida. E ninguém tem amor maior do que este, que Jesus entregando a sua vida. Isso descreve o amor de Jesus Cristo, que se entregou por toda a humanidade. Porque ele se entregou. Ele não foi forçado por Deus, não foi forçado pelo Pai. Mas ele se despiu da sua glória e aceitou o desafio de descer, vir à terra, viver como homem e padecer na cruz do Calvário. Porque o amor de Deus é o mesmo amor que permeia o coração do Filho de Deus. E é por isso que nós somos beneficiados. Porque não somos amados apenas pelo Pai, nem apenas pelo Filho, mas pela Trindade divina, que, em conjunto, eles criaram o plano de salvação para nossa redenção. Que maravilhoso isso!
Na cruz, Ele garantiu a nossa redenção, perdoou o nosso pecado e cravou na cruz a sentença que estava contra nós, que nos condenava. Jesus cravou ali nos pregos que Ele estava pregado naquela cruz, para que eu e você estivéssemos livres para adorá-lo na beleza da sua santidade. Queridos irmãos, e este amor é o mesmo amor que deve ser manifestado por nós, cristãos. O tema é: amai a quem Deus também ama. E se Deus ama o mundo, nós também devemos amar este mundo, os perdidos. E nós estamos nesta campanha de incentivar a igreja à evangelização. E de forma alguma nós vamos conseguir evangelizar se não houver amor. Os irmãos estiveram domingo ali na congregação Anita Garibaldi, desde pela manhã, né, irmão Vladimir? Montando a estrutura. Sexta-feira eles já estavam lá na congregação, dando um ensino para a igreja. E domingo eles passaram o dia ali, levaram alimentos, levaram a estrutura, deram alimento, deram presente para as crianças. Será que nós faríamos isso sem amor? Será que nós faríamos isso assim simplesmente para que o nosso nome estivesse nos top trends da internet? Mas se Deus não colocar amor no nosso coração, nada acontece. E é por isso que a igreja precisa ter esse amor de ir em busca das almas. E Jesus falou, e João escreveu no capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então é a mesma fórmula. Se Deus enviou Jesus por amor, Jesus nos envia também com este mesmo amor. A força motriz do Evangelho é o amor de Deus. E se nós não tivermos esta força em nós, nós não vamos alcançar objetivo algum. As almas continuarão no caminho para a perdição. Mas quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós pregamos, conversamos e tem amor na nossa vida, nós conseguimos transmitir esse amor para aquelas pessoas que precisam de ouvir algo de Deus. Então, em nós deve circular o mesmo amor que recebemos. Nós não podemos dar menos do que aquilo que recebemos. Se recebemos o grande amor de Deus, que é a graça, nós também devemos ter esse mesmo amor para falar aos perdidos. Abra comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é o grande capítulo do amor. Paulo, inspirado por Deus, ele escreveu, e nós vamos ver que há uma necessidade de nós amarmos além daquilo que nós fazemos, daquilo que somos, porque nada resolve na nossa vida, não atingiremos objetivos nenhum se nós não tivermos amor. E o que diz lá? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, queridos, o amor não é simplesmente algo que nós devemos agregar às nossas ações. Ele é fundamental, é necessário para que possamos fazer algo na obra do Senhor e atingir o coração daqueles que estão perdidos. E depois o capítulo continua ali, é interessante, se os irmãos puderem ler, porque vai definir o que é o amor. Mas nesses 3 versículos fala o porquê que nós devemos e que não adianta nós fazermos qualquer outra coisa a Deus sem ter o amor no nosso coração. E eu estava estudando sobre esse texto e lembrei daquele livro Os Heróis da Fé, que deixaram a sua história e foram contadas neste livro. E eu procurei lá sobre David Brainerd. Veja bem o que ele falou. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra. Se isso servir para o progresso do reino de Cristo, quando se despediu e foi pregar aos índios pele vermelha, realmente gastou sua vida para salvar almas. Ele morreu com apenas 29 anos e o seu corpo totalmente debilitado, mas ele gastou toda a sua vida para que o reino de Deus fosse pregado aos índios. Será que alguém faria isso sem amor? Será que alguém abandona a sua pátria e vai para outro país sem saber se voltará vivo? Sem saber se não pegará ali, será afetado por uma doença grave, mortal? E no caso dele, muitas vezes os índios os quiseram matar, tirar a sua vida, mas o amor que ele tinha por aquelas pessoas era maior. Ele gastou a sua vida e morreu, mas pregou o evangelho por amor. Hudson Taylor, que pregou na China, era o pai das missões no interior da China, ele escreveu: a minha alma anseia e o coração arde pela evangelização de centenas de milhões de habitantes destas províncias sem obreiros. Se eu tivesse 100 vidas a dar ou gastar por eles, ele daria. Se ele tivesse 100 vidas, ele daria, porque sabia que sozinho ele alcançaria um número, um grupo, mas se fosse 100 obreiros com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, ele alcançaria muitos mais. E eu estava lembrando também de um testemunho que eu ouvi, de um pastor na China, foi preso, e o soldado estava chutando ele nos seus dentes, no seu rosto, nos seus olhos, e ele estava proibido de cuspir os dentes que estavam sendo quebrados. E a tristeza era tão grande, irmãos, que no momento em que o soldado saiu um pouco, ele olhou para cima e disse: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? E a sua fé tentou desvanecer. E Deus disse para ele: ame o soldado, assim como eu te amo. E ele disse: mas como? Ele está me maltratando. Que crueldade que estão fazendo comigo, e o Senhor quer que eu ame. E então diz que ele pediu a Deus, e Deus colocou um amor tão grande no seu coração. E quando o soldado retornou, ele olhou para o soldado, e o soldado gritou para ele: não me olhe assim. Não me olhe com amor.
Então ele viu a forma que Deus nos ama. Mesmo que nós façamos tudo para desagradar a Deus, mesmo que a nossa vida muitas vezes está indo contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, mesmo que não estejamos fazendo aquilo que Ele nos mandou, o amor de Deus continua o mesmo. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos diante dEle, nós sentimos esse amor. Eu sei que você sente que Deus te ama. E é desta forma que nós devemos amar os perdidos também. Queridos irmãos, em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se eu digo que amo, é porque eu conheço, é porque eu sinto. E se eu não amar, o resto diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós queremos demonstrar amor, nós precisamos conhecer o dono do amor. Nós precisamos conhecer o amor. Como que eu vou falar de amor para alguém se eu não sinto, se eu não vivo esse amor? Mas aqui está a ordem a nós. Amar os perdidos é a demonstração de que fomos alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Se nós não demonstrar, é sinal que nós não recebemos ainda o amor de Deus em nossos corações. Então precisamos buscar mais a Deus, para sentir, para ter comunhão, para ter amizade com esse Deus, para que possamos também desfrutar desse amor e também demonstrar o amor aos perdidos. O crente que sente o amor de Deus pela sua vida, pela sua família, sempre procurará oportunidades para falar desse grande amor com que Deus amou o mundo. Se eu tenho esse amor, eu vou procurar encontrar uma oportunidade. Encontrar alguém que me empreste os seus ouvidos para ouvir desse Deus que amou o mundo, desse Cristo que se entregou na cruz para nos salvar. É isso que nós precisamos fazer, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo. Jesus Cristo está voltando e as pessoas precisam ouvir de Jesus. Precisam ouvir que Deus ainda salva. Mas por que devemos amar as almas? Deus nos mandou a isso? Em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ame as almas. Talvez você passe lá na rua e veja alguém, não sabe se a pessoa está ou não necessitada, mas se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça o bem, mas fale do amor de Jesus para ele, porque Jesus te amou primeiro. Irmãos, nós não podemos esquecer que éramos desprezados, caminhávamos para a perdição, mas a mão do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos atingiu. E o amor de Deus nos acolheu e nos colocou neste corpo, a família do Senhor Jesus. E nós não podemos ficar sós, nós precisamos aumentar esse corpo, aumentar esta família. E só acontece pelo trabalho da igreja. É uma missão que Deus nos dá. A missão da igreja é tripla: para com Deus, para conosco
e para com o mundo. E se nós não tivermos estas 3 atitudes na nossa vida cristã, nós estamos falhando. Nós precisamos ser completos. E o que eu devo fazer, irmãos, é amar as pessoas para que elas sintam o amor de Deus através da minha vida. Se chegar alguém na igreja e eu disser para ele, Jesus te ama, mas eu não demonstrar amor por ela, não vai resolver o problema dela. Mas se eu demonstrar amor, se eu der atenção, se eu falar com ela e perguntar o que você precisa, o que nós podemos orar nesta ocasião para que os problemas da tua vida sejam resolvidos por aquele que pode fazer todas as coisas. Eu estarei demonstrando amor. E então esta pessoa vai ter mais facilidade de alcançar Deus na sua vida. Então, quando as almas entrarem no templo, quando você tiver a oportunidade de demonstrar esse amor, faça. Abrace. Dê um sorriso. Dê um aperto de mão. Às vezes a pessoa não tem a Bíblia para ler, ofereça, para que ela possa ler junto. As nossas pequenas atitudes demonstram quem somos. Demonstram o amor de Deus para com aqueles que estão aqui conosco. Queridos, mostre para ele que Deus é bom, que transformou a tua vida. Que Deus é maravilhoso para curar, para libertar, para nos dar uma nova chance. Conte o que Deus já fez na tua vida, conte o teu testemunho. Porque o teu testemunho é a prova de que Deus te ama. E Deus vai fazer também na vida daquele que precisa. Nós precisamos amar como Deus nos amou. Sirva de bênçãos para as pessoas perdidas. Porque não há prazer maior na vida do cristão do que ver uma alma sendo resgatada das mãos do inimigo. E quando você prega para alguém, você discipula alguém, você acompanha esta pessoa com todo o amor que você recebeu e você está repartindo com ela. De repente você vê ela lá em cima, no tanque batismal, de branco, fazendo parte da igreja que vai morar no céu. Um dia você vai chegar no céu e Deus vai te conceder o galardão pelas almas que você alcançou aqui na terra e falou do bom nome de Jesus, que morreu na cruz não apenas por mim, mas por todos nós, o mundo perdido. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.